Olá, seja muito bem-vindo a mais um Na Ponta do Lápis, aqui na TV Câmara Campinas. Esse programa que dá todas as dicas de economia e de finanças para você aí do outro lado da telinha. E hoje nós vamos falar diretamente com você que é autônomo, porque afinal de contas é preciso se planejar, né? Fazer um planejamento financeiro. Para você que é autônomo, você sabe que a renda é sempre variável no mês. Então, quanto mais você trabalha, maior a sua renda. Mas não necessariamente, né? Por isso nós vamos conversar com o professor Eli Borochovicius, ele que é professor de finanças da PUC Campinas e está nos atendendo mais uma vez. Obrigado pela sua presença e por nós podermos ter essa conversa, professor. Como que o autônomo pode se planejar com relação aos seus gastos e também aos seus rendimentos mensais? Você sabe que uma das principais complicações que a gente costuma enxergar quando a gente faz um trabalho junto aos autônomos é que eles têm o costume de misturar a vida pessoal com a vida profissional. E esse é um erro gravíssimo, porque o autônomo ele precisa entender que ele tem a sua vida particular e pessoal com as contas da casa e ele tem a questão da pessoa jurídica para tomar cuidado. E aí o que a gente costuma dizer é que é impreterível que esse autônomo separe essas duas coisas. Não dá para o autônomo receber um dinheiro da empresa e utilizar esse dinheiro para pagar as contas pessoais. Então, que recomendação a gente dá? A partir do momento que ele é autônomo, ele tem uma empresa, seja MEI, seja autônomo sem estar formalizado ainda, que ele tenha 2 orçamentos separados e que ele pague para ele um salário. Não é chamado de salário, é um prolabore, mas ele precisa incutir a ideia de que ele merece ser reconhecido pelo trabalho que ele está desenvolvendo. Então, ele recebe o dinheiro da empresa e com esse dinheiro que ele recebeu é que ele tem que aprender a viver a sua vida particular. Lembrando que a empresa, para que prospere, para que ela cresça, ela precisa pagar o salário para esse empreendedor e ela precisa ter uma sobra dos resultados para reinvestimento na própria empresa. Melhor coisa, separar 2 orçamentos e tomar muito cuidado para não misturar, porque se isso acontece, você não consegue identificar se a empresa está prosperando, o que a empresa precisa para crescer, para se desenvolver, e aí sim fazer o pagamento do prolabore para que você, empresário, possa sobreviver. Por isso fica tão importante a organização, né, dos 2 orçamentos, o pessoal e o da empresa. E é importante que fique na ponta do lápis mesmo, né, até utilizando o nome do nosso programa, para que não saia do eixo tudo isso daí. Se a pessoa não for tão organizada, vale a pena contratar um contador ou um consultor financeiro para cuidar, justamente para administrar essa receita? Sempre que possível ter um profissional capacitado para fazer isso, é razoável que faça. A questão é que nós estamos falando aqui em um profissional que não necessariamente tem sobra de caixa suficiente para a contratação de um profissional. Então a recomendação é assistir um programa como o nosso, com as dicas que a gente está dando, mas de fato colocar na ponta do lápis. Então é importante entender o que é receita, fazer os pagamentos dos impostos. A partir daí, eu meço qual é a minha receita líquida, tiro despesas, tiro custo, faço o pagamento do prolabore para os profissionais e aí eu preciso ter uma sobra para reinvestimento na minha empresa. Mas é importante fazer os 2 orçamentos. E esse é um dos problemas que a gente encontra, porque as pessoas não sabem fazer nem o orçamento pessoal nas finanças pessoais, que dirá fazer isso para a pessoa jurídica. Então, se possível, assistir vídeos, se inteirar das finanças para evitar um mal maior, porque aí entra numa taxa de inadimplência, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Agora, aquela pessoa que trabalha atualmente com carteira assinada e ela quer ser um empreendedor, ela vai virar autônomo e está avaliando o que fazer, o que não fazer. Tem muitas diferenças nisso aí. Se você está no regime CLT, por exemplo, a empresa paga o seu FGTS
Como que a pessoa autônoma pode se precaver também com relação a isso, inclusive para a aposentadoria? Ela também tem o direito de pagar o INSS, o FGTS, enfim? O que a gente costuma recomendar é para fazer como a gente faz com brincadeira de criança, né? É o faz de conta. Então faz de conta que você precisa pagar o FGTS, faz de conta que você tem a obrigação do pagamento do INSS, faz de conta que você precisa remunerar, né, o teu empregado, o teu funcionário. Então, na qualidade de pessoa jurídica, enquanto empreendedor, enquanto empresa, precisa ter esse faz de conta. E eu particularmente recomendo, para tornar essa brincadeira um pouco mais verídica, ter 2 contas bancárias separadas. E isso é um outro erro muito comum, porque o empresário, o autônomo, ele tem a pessoa jurídica e a pessoa física numa mesma conta bancária. E aí mistura mesmo. Então, para você que é autônomo, recomendação minha, 2 contas diferentes, pode ser no mesmo banco, pode ser em bancos diferentes, mas normalmente separar as contas para evitar esse tipo de problema. O que a pessoa deve levar em conta para precificar aquele produto que ela está vendendo ou o serviço que ela está oferecendo como autônoma? Bom, existem várias formas de você trabalhar a precificação. Você tem precificação de produtos, tem precificação de serviço, e aí você pode fazer ou utilização de preço daquilo que está no mercado e adequar os seus custos e despesas para isso, ou eventualmente fazer uma análise de custo, que aí é um pouco mais complexo, para jogar o teu preço no mercado. E aí depende de elasticidade de preço, depende de aceitação do preço no mercado, você precisa mostrar o valor do teu serviço e o valor do teu produto para que o preço não seja considerado caro pelo consumidor desse teu serviço ou desse teu produto. Levando em conta essa variação na renda do autônomo, que tipo de investimento seria melhor para ele fazer? Lembrando que uma vez, se tiver um mês com um prolabore talvez um pouco menor, e ele precise resgatar isso daí, qual que seriam os melhores investimentos para o autônomo poder fazer? Em função dessa questão cíclica de receita que ele tem, é sempre recomendável que, enquanto pessoa jurídica, ele defina qual é o salário da pessoa física. E esse salário vai ser um salário corrente e o mesmo salário todos os meses, independentemente das receitas provenientes da pessoa jurídica. E ele, enquanto pessoa física, tem que aprender a viver com esse salário. Ele não pode tomar recursos no mercado a ponto de extrapolar a sua forma de viver, aquilo que ele consegue gastar e o estilo de vida que ele precisa ter em função das receitas que ele tem. E aí, se a empresa estiver indo muito bem e eventualmente quiser pagar um prolabore maior, quiser dar um bônus no final do ano, eventualmente uma distribuição de lucros, ele recebe isso no final do ano. E como todo final de ano e início de ano é onde estão os maiores gastos, porque aí a gente tem todas as contas, né, de impostos, IPTU, IPVA, material escolar no início do ano, os gastos com Natal, com Ano Novo no final do ano, em função dessa concentração de despesas no final do ano, talvez seja uma boa estratégia ser bonificado pela sua própria empresa nesse período. É possível também ajeitar as contas e organizar de uma maneira em que no final do ano, justamente, também possa ter um 13º salário? O 13º ele é muito importante, é importante você se pagar o 13º e a empresa precisa prever isso. Então, uma das dificuldades, isso é muito comum aqui para o brasileiro, é que o brasileiro ele não consegue, e aí eu estou falando de forma generalizada, eu posso incorrer em erros, tá? Mas de forma geral, o brasileiro ele trabalha a curto prazo, ele não faz projeções. E se você é uma empresa, você precisa projetar quanto que você tem que pagar também para os seus funcionários. E nesse caso entra também, obviamente, 13º, todas as despesas que você é obrigado a incorrer nesse período. Mas para ele próprio também, ele pode separar ao longo dos meses aquele valor que vai garantir o 13º no final do ano. Sem dúvida nenhuma. E você, enquanto pessoa física, acho importante aprender, inclusive, a administrar o seu dinheiro
colocando, por exemplo, 10% da tua receita líquida numa conta de investimento e passar a fazer investimentos frequentes. Muita gente diz, para começar a investir eu preciso de muito dinheiro. Não é verdade. O importante é começar a aprender a poupar. A partir do momento que você junta um valor maior, você tem mais opções de produtos para investir. Mas criar o hábito de poupar para investir pode ser imediato, pode ser já. Então 10% guarda para isso. 55% você guarda para poder viver. O resto você precisa aprender a guardar para as intempéries, para os momentos que a gente não está imaginando que eventualmente, né, vai acontecer algum problema. Economizar um dinheiro, porque em algum momento eu quero realizar um sonho, eu preciso de uma parte para poder comprar presente para Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. É bom presentear. Quando eu for visitar um colega, levar um presentinho. E eu preciso também guardar para a educação, porque é por meio da educação que a gente tem a possibilidade de se desenvolver e de crescer. Tá certo, professor Eli, muito obrigado por essa entrevista mais uma vez aqui no Na Ponta do Lápis. Eu que agradeço a oportunidade, espero que você possa crescer também, se desenvolver, aproveitar esse momento para poder ter o seu negócio, para poder ter a sua vida pessoal mais desenvolvida. Muito bom, esse o professor Eli Borochovicius conversando mais uma vez conosco aqui no Na Ponta do Lápis. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá, tchau!